aí, turma? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certinho? E aí, preparado para a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é medidas de capacidade, tá? Então, vamos lá. Você sabe qual será nosso conteúdo a ser estudado? Ainda não? Então, vamos ver, né? Iremos juntos discutir sobre as medidas de capacidade, suas grandezas, instrumentos e as unidades de medidas. Você já ouviu falar? Você já ouviu falar em capacidades? Que tal observarmos o que o dicionário afirma, né? Então vamos lá. Segundo Aurélio, capacidade é um volume ou âmbito interior de um corpo vazio. Com esta definição, você já deve ter pensado em algum recipiente em que cabe um volume, certo? Será que há algum recipiente em sua cozinha que lembra a definição do Aurélio? Então, vê só. Quando a gente fala em capacidade, né? Então, fui lá pesquisar no Aurélio para trazer para vocês, tá? Para ver o que é que o dicionário diz, né? Sobre a palavra capacidade, né? Então, segundo o Aurélio, né? Ele diz que a capacidade é o volume ou âmbito interior de um corpo vazio, tá? Então, eu fiz aqui uma pergunta para vocês dizendo o seguinte. Será que aí na sua casa, na cozinha ou no seu quarto, em qualquer lugar da sua casa, tem algum objeto vazio? E aí? Quais serão? Vamos lá? Vamos ver? A partir da imagem abaixo, podemos perceber vasilhames, que têm suas respectivas capacidades, tá? Então, viu como as capacidades estão bem próximas da nossa realidade. Então, aqui eu trouxe, ó, coloquei aqui, umas garrafinhas de vidro, tá? Mas essas garrafinhas de vidro que eu trouxe aqui para vocês, só para vocês observarem, estão vazias, né? Poderia ser o quê? Poderia ser uma garrafa de água mineral, não é isso? Ou um botijão de água mineral, ou seja, tudo que tem o quê? Capacidade de volume, tá? Então, ó, por exemplo, se termos um vasilhame de 2 litros de refrigerante, quantos copos de 200 ml podemos encher? E se os copos descartáveis tiverem capacidade de 250 ml, quantos copos encheríamos? E aí? Então aqui, ó, um copo, né? E aqui tem um refrigerante dentro desse copo. Ou seja, isso são questões comuns no nosso dia a dia, né? Principalmente quando vai fazer aquela festa ou aquele almoço de domingo e a gente só tem apenas um refrigerante e chegou visita. Ou seja, nós vamos dividir por igual, né? Para todo mundo sair satisfeito. Então, se eu tenho duas opções, eu tenho um copo maior e um copo menor e chegou mais gente, eu vou fazer o quê? Vou dar um copo menor. Não é isso que acontece? Não é? Ou seja, para dar para todo mundo, ou seja, para fazer a distribuição, para distribuir ninguém ficar sem o Guaraná, né? Então, vê só, no exemplo anterior de capacidade de bebidas, podemos pensar mais um pouco e observar que nesse sentido, que um grupo de buffet organiza com seus garçons para uma festa, contrata por um cliente. Primeiro se pensa na quantidade de pessoas, o público-alvo, e em seguida se pensa na quantidade de bebidas que deverá ser consumida. Você já havia pensado nisso? E aí? Muito comum, em festas, se vai contratar um buffet, ele faz o quê? Pergunta primeiro a quantidade de pessoas, adultos e crianças, não é? Não é feito aleatório. Porque é feito primeiro uma pesquisa e um cálculo matemático, tá? Para saber a quantidade e distribuir igualmente para os adultos, que é diferente das crianças. E assim nós fazemos a distribuição, ou seja, então já começamos a usar a matemática. E logo que estudando o volume, ok? Perceberam que a capacidade está em nosso dia a dia, né? Como eu sempre digo a vocês. Eu sempre costumo trazer exemplos do nosso dia a dia para vocês, tá? Por quê? Porque a matemática está em todo lugar, toda hora e todo instante, tá? Então, vê só, qual outro exemplo que você daria além do que eu trouxe sobre os garçons, tá? E quanto aos instrumentos, quais podemos citar? Você já pensou em algum? Será que em sua casa existe algum instrumento de medida de capacidade? Caso positivo, quais seriam esses instrumentos, tá? Podemos pensar em vários instrumentos de medidas de capacidade, assim como os vasilhames de água mineral e de refrigerante, potes de margarina,
latas de óleo e etc, né? Além de falar também dos frascos de shampoos, não é? Sabonete líquido. Já parou para observar que hoje em dia já vem do que? O refil, não é isso? Ou seja, a gente guarda aquela embalagem de shampoo, né? Ou do sabonete líquido para o quê? Para reutilizar, né? O meio ambiente agradece. Também assim com os nossos garrafões de água mineral. Já pensou que toda vez que acabasse água mineral na casa da gente, aqueles vasilhames, né, de plástico, a gente fosse comprando o estoque que estaria? Já parou para pensar? Então não pode, né? O meio ambiente não estaria nada bom, não é isso? Então, pessoal, o que eu digo a vocês é o seguinte, tá? Se puder reaproveitar, reaproveite, sempre compre o refil, tá? Então, vê. E quanto aos instrumentos, quais podemos citar? Você já pensou em algum? Será que em sua casa existe algum instrumento de medida de capacidade? Caso positivo, quais seriam? Faça uma lista desses instrumentos e discuta em seguida com os seus colegas, né? Então, aí, ó, no nosso grupo do WhatsApp, né, da nossa turma, vamos fazer essa discussão, tá? Agora chegou o momento de podermos observar as unidades de medidas que nos favorecem a compreender qual o mais adequado recipiente para ver o armazenamento. Vamos discutir sobre ele? Vamos lá. E agora, vamos ver a tabela que corresponde às unidades de medida. Veja a relação no quadro abaixo como litro, que é a unidade fundamental. Seus múltiplos e submúltiplos e vamos analisar, tá? Então, veja só. Como nós estamos falando de capacidade de volume, então nós vamos usar o quê? O litro, tá? Então, o litro é representado por que letra? Pela letra L, ok? Então, nós temos o seguinte, ó, nós temos o quilolitro. O quilolitro é representado pela letra KL, tá? Então, aqui eu tenho KL, capacidade 1000 litros. Nós também temos o hectolitro, tá? E o hectolitro é representado pela letra HL, certo? Nós também temos o quem? O decalitro. O decalitro é representado por que letra? Por letra DAL, ok? O litro, né? Que é bem comum a gente utilizar o litro no nosso dia a dia, né? É 1 litro de leite, 1 litro de iogurte, 1 litro de água, 1 litro de suco, 1 litro de guaraná. Não é verdade? Então, sempre na embalagem vem lá a letrinha L. Essa letra L representa o quê? O litro, ok? Nós também temos o decilitro, que é pela letra DL, ok? E o centilitro. O centilitro é representado pela letra CE, pelas siglas, não é isso? E o mililitro pela letrinha ML, ok? Então, nas embalagens de alguns produtos, sempre você agora observar os rótulos da embalagem, ele vai ver se está em quê? Se está em quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro ou o mililitro, ok? Através da tabela anterior, podemos perceber que cada unidade é 10 vezes maior que a outra, imediatamente inferior. Vejamos, então nós temos a relação. 1 litro é igual a dm, ao cubo, ok? 1 ml, né? Igual a quem? A 1 centímetro cubo. 1 quilolitro é igual a quanto? É igual a 1 metro cúbico, ok? Vocês perceberam? Então, vamos lá. Vamos observar alguns exemplos, tá certo? Então, se você tem 10 litros, quantos ml tem nessa quantidade? Se em cada litro temos 1000 mililitros, logo 10 litros tem o quê? 10.000 mililitros, tá certo? Segundo exemplo, se uma criança toma 5 ml de remédio por cada 8 horas, esta criança tomará 15 ml por dia, pois um dia nós temos 24 horas. Logo serão dadas 3 vezes ao dia esta medicação. Perceberam? Este é um controle que devemos ter ao medicar alguém de nossa família. Lembrando que a ingestão de remédio deve ser feita apenas por ordem e orientação médica, tá, pessoal? Então, preste bastante atenção.
Então, veja só. Então, o mililitro é muito usado quando a gente vai tomar aquele remédio, né? Aquele xarope, aquele remédio em gotas, né? Tem que ser o quê? Em mililitro. Ninguém vai tomar 1 litro de remédio, né? Ou seja, então a capacidade, ela vai para onde? Para o mililitro. Nós chamamos de ml, né? Ou aquela injeção. Vai tomar uma injeção, então na seringa você observar, na própria seringa, tem lá a quantidade, em cima tem ml, que você está tomando aquela dose, o quê? Em mililitro, ok? Agora vamos pensar em algumas medidas e você deverá informar qual a melhor opção de unidade de medida para os recipientes a seguir. Então, nós temos o seguinte, eu tenho uma piscina, eu tenho uma bacia, um recipiente de colocar remédio, uma garrafa de vinho, uma garrafa de refrigerante, um aquário, uma seringa, ó, que foi o exemplo que eu dei agora para vocês, né? E uma caixa d'água. Então, vê só. Nessa minha primeira opção aqui, eu tenho uma piscina, tá? Então, essa piscina, eu vou dizer a vocês o seguinte, nós vamos marcar essa piscina em mililitro? Não, não é viável, não é isso? Então, uma piscina, ela deve ser marcada em quê? Em litros, não é? Eu vou contar em mililitro? Não, vou contar em quê? Em litros, tá? Uma bacia vai ser em mililitro? E aí? O que vocês dizem? Não. Vai ser em litro? Sim. Também pode ser em litro, né? Um recipiente de remédio que eu acabei de dizer para vocês. Vai ser em litro? A gente vai comprar 1 litro de remédio. Imagina, 1 litro de dipirona. Quem aguenta? Não, né? Então, um recipiente de remédio, se a gente observar a bula, já vai estar o quê? ml. Não é isso? Mililitro. Ok? Uma garrafa de vinho. Pronto. Aí nós temos o quê? Pode ser em ml, não é isso? 500 ml, ou seja, apenas meio litro, não é isso? Também pode ser. Uma garrafa de refrigerante, né? A garrafa de refrigerante aí, ela pode vir em mililitro e também pode vir em litro, né? Porque nós temos aquela garrafinha pequenininha, né? Nós temos a garrafa de 1 litro e nós temos agora, né, chegando a Natal, para ceia, nós temos aquele famoso Guaraná de 3 litros, né? Faz tempo que eu vi um Guaraná de 3 litros, viu? Ó. E nós temos o que? Um aquário, né? 1 decalitro para um aquário, será? Ou 1 decilitro? E aí, o que vocês me dizem? Pode ser os dois? Sim, não é? Uma seringa, que eu acabei de falar para vocês, né? A seringa é o quê? Mililitro. Imagina, a gente tomar uma vacina de 1 litro. Ninguém merece, né? E uma caixa d'água. A caixa d'água é bem comum, né? Nós vamos comprar em quê? Também em litros, ok? E aí, pessoal? Gostaram da nossa aula de hoje? Viu que também é mais um conteúdo que eu trouxe para vocês aqui, que faz parte do nosso dia a dia, né? Na aula anterior, nós estudamos o quê? O metro. Essas capacidades que eu disse aqui para vocês é a mesma coisa da gente, né? Quando a gente vai se medir. Lembra que eu disse na outra aula, vai medir o quê? Em centímetro? Não, em metro, né? A nossa altura é dada em metro. A distância de uma cidade para outra, nós fazemos o quê? Em quilômetros, né? E a mesma coisa foi hoje em litros, né? A capacidade de volume, ok? Tudo certinho? Então, encontro vocês nas próximas aulas, ok? Beijo e fiquem com Deus.